Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta. Amém, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para tentar responder uma pergunta, mais uma pergunta da série aí sobre casamento. Isso, espero que vocês estejam gostando, amém? Amém. Compartilhem, sigam o nosso canal, deixe seu like, Exatamente. ative o sininho, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para a pergunta. O que não pode acontecer na intimidade sexual de um casal? Eita. Bem interessante essa pergunta, porque muitos casais eles têm realmente dúvida, né? Às vezes vêm do mundo, se converteram, estavam acostumados a praticar algumas coisas que para o mundo, para a pessoa muito espiritual é comum, é normal, e aí se convertem e acabam se esbarrando nessa pergunta aqui: o que é agora? O que é que pode, o que não pode? O que é pecado, o que não é? O que é que eu vou estar desagradando ao Senhor? É isso aí. Vamos lá. Essa pergunta vai trazer algumas polêmicas, quer dizer, a resposta, né? Vai trazer, pode ser que traga algumas polêmicas, mas nós temos dito aqui desde o início que o nosso compromisso e a nossa base é a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos para o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que foi Deus que criou o homem e mulher lá no início, no princípio, e Ele os abençoou. E depois Deus formou o homem do pó da terra e Deus formou a mulher da costela do homem e colocou os dois frente a frente. Disse que o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher para os dois se tornar uma só carne, né? E que o que Deus ajuntou não separe o homem. Enfim, então quando nós olhamos para a criação, a gente vê que Deus criou o homem e a mulher com o propósito deles se multiplicarem, encher a terra, e ia fazer isso via o sexo. Né? Isso aí é óbvio e não se contesta isso. Agora a pergunta que foi feita é: o que é que não pode acontecer dentro de uma relação sexual? Nós temos falado sobre o casal ter diálogo, conversar, né? De você conhecer o corpo da sua esposa, de você conhecer o corpo do seu marido, e de que vocês deveriam procurar satisfazer um ao outro, fazer o que o outro gosta, né? Estar conversando para descobrir o que a outra pessoa gosta, enfim. Eu acrescento agora, por causa dessa pergunta, uma pergunta para que vocês mesmos possam refletir sobre ela. Principalmente a pessoa, o amado que fez, ou a amada que fez essa pergunta. O que é que não pode acontecer dentro de um casamento? A primeira coisa que eu posso dizer para você, o que não pode acontecer, é você desvirtuar o que foi criado para o sexo. Sim. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você pode usar uma cadeira para subir, para trocar uma lâmpada? Pode. Mas a cadeira foi criada para isso? A cadeira ela foi criada para você sentar. A cadeira não foi criada para você subir nela para trocar uma lâmpada. O que foi criado para subir, para trocar uma lâmpada, foi uma escada. Nós utilizamos escada para subir, para fazer alguma coisa, e não cadeira. Né? Então, quando você me pergunta o que é que pode acontecer dentro do sexo, eu já imagino por que está sendo feita essa pergunta, eu lhe respondo, lhe devolvo com uma pergunta. Quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus estabeleceu o sexo entre eles lá, o que foi que Deus criou como membros do seu corpo para ser usado para fazer o sexo? Eu estou te devolvendo com uma pergunta para que você mesmo possa refletir e possa tirar suas próprias conclusões, né? Eu estou falando isso sobre o aspecto da criação, sobre o aspecto morfológico, sobre o aspecto fisiológico, sobre o aspecto funcional do seu corpo. O que é que foi criado para ter relação sexual, e o que é que foi criado para outras coisas, e o que é que foi criado tanto para relação sexual como para outras coisas. Então, você pode, provavelmente essa pergunta ela é feita com base em sexo oral, com base em sexo anal. Sim. Provavelmente é isso. Eu estou abrindo mais a pergunta porque eu não sei se a pessoa quis se expressar tão abertamente assim. São vários tabus, né? Que geralmente são esses. São maiores tabus. Em relação a sexo oral ou não, nós já respondemos, né, sobre o que está escrito em Cantares, no capítulo 7 de Cantares.
você vê lá o sexo oral sendo praticado, né? Mas sendo praticado em santidade, né? Em honra, em comum né? acordo. Em comum acordo, em honra e reverência, acontecendo dentro desse ambiente. No que tange a sexo anal, a Bíblia não fala sobre isso. E quando a Bíblia fala sobre isso, fala sobre um aspecto de condenação, está lá escrito em Romanos, no capítulo 1, depois você pode ler lá, né, que o homem deixou o uso natural da mulher, se inflamando no seu próprio corpo, homem com homem, e a mulher também deixando o uso natural, enfim. Então, no que tange o sexo anal, a Bíblia não fala nada sobre isso, e ela condena quando ela cita um tipo de relação assim. Então, nós conhecemos casos de pessoas que elas querem ter relação sexual anal com a mulher e a mulher não gosta. A mulher se sente desconfortável, a mulher se sente atingida, a mulher se sente, até mesmo em alguns casos, estuprada, como eu conheço um caso de uma mulher que ela trouxe uma reclamação a um determinado pastor em uma ocasião. E, pasmem, essa mulher era esposa de um pastor, né? E esse pastor, ele dizia para a mulher que ele é o cabeça e a mulher ela é submissa a ele. E ele dizia para ela, inclusive, que por ela ser submissa a ele, deveria se submeter à vontade dele de ter relação sexual com ela anal. Quando a mulher ela não gostava, ela se sentia machucada. E essa mulher estava já começando a usar fraldas, porque ela já estava realmente sem conseguir controlar mais a evacuação até de gases dela. Às vezes ela achava que era gases e o que estava saindo era fezes dessa mulher. Imagine que quadro diabólico e satânico essa mulher vivendo dentro de casa, estuprada, casada com um pastor, né, que dizia para ela, em nome dessa submissão, ela tinha que se sujeitar a isso. E uma mulher vivendo isso calada dentro de casa, né, o tempo todo calada e atingida a esse ponto, né? Então, eu digo para você o que é que pode. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode nesse assunto casamento. E você pode aquilo que o seu cônjuge permita que você faça, né? Que seja prazeroso para ela, porque o sexo, como falamos em vídeo anterior, ele serve para satisfação emocional, física e espiritual. Então, quando você está tendo um relacionamento sexual com sua esposa, você é agente de satisfação para ela nas áreas emocional, física e espiritual dela, e ela vice-versa a você. Então, não se faz aquilo que o outro não quer, porque o meu direito termina quando começa o direito do outro. Lá em 1 Coríntios 7, quando nós falamos sobre, em vídeo também anterior, sobre o marido, ele deve pagar à mulher o que é devido. Então, antes de ter direito ao corpo da mulher, o marido primeiro deve pagar à mulher o que lhe é devido. Então, as suas obrigações vêm antes dos seus direitos. Então, eu creio que o que é que pode acontecer na intimidade sexual, o que não pode. O que não pode é o que a Bíblia diz que não pode. Então, examine-se você a você mesmo, né? Ore, converse com o seu cônjuge, mas tem coisas que a Bíblia taxa como, a Bíblia determina, deixa claro como relação sexual ilícita, né? Então, o que é uma relação sexual ilícita? Aquilo que não tem comum acordo, né? E eu acho que às vezes quando fica procurando esses meios é porque não conhece o corpo, é porque não tem preliminares. O sexo ele é composto de antes, durante e depois. Com certeza. Né? Você deve dar importância ao que acontece antes do sexo, ao que acontece durante o sexo e também o que acontece depois do sexo. Se nós fôssemos fechar isso num universo de 100%, o durante, que é o ato sexual propriamente dito, não deve representar nem 10% do 100% do tempo que você passa numa relação sexual com o seu cônjuge, na hora que você começa até a hora que você termina. O ato em si deve representar muito pouco, até mesmo na mente de vocês. Mas o que fica mais marcado é o que acontece antes e o que acontece depois.
Então pensem sobre isso. Né? Vale a pena lembrar novamente aquele versículo que fala que digno de honra entre tudo é o casamento e o leito conjugal sem mácula. Então, quando você casa, você fala lá nas suas promessas que você promete honrar e respeitar. Sim. Então, você fazer algo, forçar o seu cônjuge a fazer algo que não agrada, você não está honrando. Então, procure honrar também o seu cônjuge nesse momento, no ato sexual. Amém. Faça aquilo com consciência de que você está fazendo com um filho de Deus, com alguém que é precioso para o Senhor. Sim. E que o Senhor está vendo. Então, faça o ato conjugal, faça um ato conjugal de forma que glorifique ao Senhor. Amém. E é possível, amados, porque o sexo não é impuro, o sexo não é pecado, o sexo é santo e foi o Senhor que criou. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, espero que a gente tenha respondido. Amém. Curtam, compartilhem, deixem seu like. Amém. E nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.